vocês. Vanessa, com muita honra te recebo no palco do Start 5. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para quem está no online. Eu vou perguntar para vocês aqui uma coisa que talvez diariamente a gente não pare para se perguntar. Quais são os seus sonhos? Seu sonho é sobre você, é sobre a sua família, é sobre seus filhos, é sobre quem? Sobre quem é os seus sonhos? E por que eu estou perguntando para vocês? Porque eu vou iniciar a minha palestra com uma reflexão. Quanto dos seus sonhos hoje, quanto do seu dinheiro você destina intencionalmente para os seus sonhos? Sabe aquilo, o dinheiro cai na sua conta e você fala, não, esse dinheiro aqui é para realizar um dos meus sonhos. Quantos de vocês aqui fazem isso? Não precisa responder para mim, mas eu quero que vocês respondam para si mesmos. Quanto do seu dinheiro está mensalmente sendo direcionado para os seus sonhos? E aí, eu trouxe para vocês uma pesquisa. Em setembro de 2021, nós batemos o recorde de endividamento. 74% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso significa que, contabilizando quem está aqui e quem está no online, a cada 5 pessoas, 4 dessas famílias estão endividadas. E aí eu sei que talvez vocês me digam assim, Vanessa, mas também, olha a pandemia, olha o preço da carne, olha o preço da gasolina. Só que se vocês olharem bem, aqui 65% dessas famílias já estavam endividadas em dezembro de 2019. Então, sim, a pandemia, a alta dos preços, de alguma maneira afetaram mais algumas famílias? Sim. Só que a maioria delas já estava endividada, mesmo antes da pandemia. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu criei a minha bola de neve, porque eu não estou aqui nesse palco hoje do Start 5 à toa. Eu estava dentro dessas famílias endividadas. Então, aqui eu não quero julgar ninguém, mas eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história. E eu quero que vocês vão acompanhando comigo e vejam se também não aconteceu algo parecido com vocês. Eu cresci em uma casa que moravam 14 pessoas. Eu era criada pelos meus avós, então lá tinha uns netos, tinha uns filhos e tinha os meus avós. E era o meu avô que provia todo esse batalhão. E o meu avô era aquela educação mais antiga, em que o homem trabalhava e as mulheres tinham que ficar em casa. Então, graças a Deus, eu nunca passei necessidade, eu nunca passei fome, mas, por exemplo, roupa nova era só Natal, Ano Novo e aniversário. Brinquedo era só no Natal. Aos 14 anos, eu iniciei no mercado de trabalho, porque eu já sabia desde pequena que não era aquela vida que eu queria. Eu contrariei o meu avô, né? Eu não era a mulher da família que iria ficar dentro de casa esperando ser sustentada por alguém. Então, aos 14 anos, eu fui para o mercado de trabalho. E o que acontece quando você entra no mercado de trabalho? Você não tem dívidas, né? Então você começa ali a gastar o dinheiro à torta direita, por quê? Na minha casa não se falava de dinheiro. Então eu não sabia muito bem como lidar com isso. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar minhas coisas e suprir tudo aquilo que na minha infância foi retirado. E eu era muito esforçada, troquei de emprego, até que, numa troca de emprego aos 18 anos, eu recebi a minha primeira promoção, após 9 meses. O que eu fiz? Fui na concessionária e comprei um carro que custava, o valor da parcela, custava exatamente o valor da minha promoção. Só que eu esqueci que esse carro precisava de seguro, esse carro tinha IPVA e, pasmem, precisava de gasolina para andar. Ou seja, o meu carro custava muito mais do que a minha promoção. Então, o barzinho, as roupas que eu costumava comprar, eu já não conseguia mais comprar daquela maneira porque o carro estava consumindo boa parte do meu salário.
E aí, para ajudar, em 2008, veio a minha princesa Milene. E o que aconteceu? Eu queria suprir a minha filha e eu não queria que ela tivesse passado por tudo que eu passei na infância. Então, eu queria dar do bom e do melhor. Então, era escola particular, era natação, era tudo. Só que o que aconteceu? Eu queria suprir as necessidades da minha filha, mas eu não queria deixar de suprir as minhas. E ainda tinha que cuidar de um carro, porque o carro é praticamente um filho. Literalmente, aos 25 anos, eu estava totalmente endividada. Não sei se talvez algum ponto da minha história tenha conectado com o seu, mas foi assim que aconteceu comigo. Só que eu não aceitava estar naquela situação. O que eu comecei a fazer? O JASEC especial, cartão de crédito, fazer empréstimos, porque eu não aceitava. E o pior de tudo, hoje eu falo com a maior tranquilidade do mundo, porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu tinha inveja do palco dos meus vizinhos. Eu não aceitava que pessoas que tinham estudado comigo, ou que trabalhavam comigo e que ganhavam menos do que eu, tivessem uma vida melhor do que a minha. Então, eu era o verdadeiro dublê de rico. Eu vivi de jeitinho por praticamente 10 anos, fazendo empréstimo atrás de empréstimo, fazendo cartão de crédito, fazendo crédito consignado, porque eu não admitia, não conseguir viver aquela vida que eu almejava. Chegou um ponto que eu tive que vender o carro, porque eu não conseguia mais, só que eu não deixava de lavar meu cabelo no salão, por exemplo, de ter roupas de marca, e eu vivia assim por muitos anos, só que aquilo me incomodava. E o pior de tudo, quando você olha para o palco do vizinho, você não sabe o que tem nos bastidores. Talvez esse vizinho esteja passando pela mesma coisa que você, a inveja do outro. Ou talvez não, aquele vizinho, ele se preparou para estar ali e ter tudo o que ele tinha. Só que eu não via, hoje eu vejo dessa maneira, antes eu não via dessa maneira. E quando que começou a minha virada de chave? Quando em 2019 veio o meu bolotinha, Luquinhas, meu segundo casamento. Ali, quando eu cheguei com aquela criança em casa do hospital, em fevereiro de 2019, eu não tinha mais condições de continuar alimentando aquela vida que a minha renda não sustentava. Então, eu tive que tomar uma decisão, porque eu tinha um segundo filho, em que eu queria também dar do bom e do melhor, mas naquelas condições em que eu me encontrava, eu não conseguiria dar nem para um e nem para o outro. Foi quando eu decidi que eu não viveria mais aquela vida. Só que eu estava totalmente endividada, e aí eu comecei a estudar através de livros, através da internet, e eu descobri algumas coisas que eu estou aqui hoje para contar para vocês. Tem 3 pontos que eu quero frisar aqui com vocês. Quando que você cria a sua própria bola de neve? Quando você não respeita o padrão de vida que a sua renda pode te oferecer. Hoje, eu vivo com o que a minha renda pode me oferecer e ainda assim guardo dinheiro mensalmente para realizar os meus maiores sonhos. Porque às vezes a gente diz que dinheiro não traz felicidade, mas dinheiro financia a maior parte dela. Se o seu sonho é levar seu filho para a Disney, se o seu sonho é trazer seu filho aqui para o Rio de Janeiro, você precisa de dinheiro para fazer isso. Então, o dinheiro propriamente dito, ele não vai trazer a felicidade, né, dentro da sua casa, mas ele vai financiar grande parte dela. Talvez você tenha o sonho de dar estudo, o melhor estudo para os seus filhos, você vai precisar de dinheiro para isso. Só que para isso, você precisa viver o hoje e respeitar o que a sua renda pode pagar. Então, hoje, talvez, eu não viva como eu vivia antes, com as roupas de melhores marcas, lavando o cabelo no salão toda semana, porque era assim que eu vivia. Hoje eu mesmo faço meu cabelo, mas eu sou muito mais feliz, eu sou muito mais plena e muito mais realizada. O segundo ponto que você cria sua bola de neve é sendo imediatista. E aí eu vou usar o exemplo do carro. Muitos de nós entramos na concessionária para comprar um carro e não o carro que a gente quer. Você compra o carro que o seu dinheiro pode pagar. E aí você não compra um carro, você tem um, mas você paga 2. Quando você faz isso, você está sendo imediatista.
Será que não é melhor você demorar 1 ou 2 anos para realizar esse sonho, mas comprar um carro e pagar apenas um carro? Geralmente não é isso que acontece com 90% de nós. 90% de nós tem um carro dentro de casa e nós pagamos 2. E vocês sabem que quando você termina aquela parcela de 5 anos, o seu carro já não vale mais pelo menos 30% ali do que você comprou, do que você pagou. E o último é não ter uma base de educação financeira. Eu não sei qual é a situação de quem está aqui me assistindo no online, me assistindo no presencial, mas talvez você tenha sido como eu, que não se falava de dinheiro na sua casa, ou talvez você tenha visto seus pais brigarem, ou até violência doméstica por conta de quem gasta mais ou quem gasta menos. Ou talvez você foi uma pessoa que sempre teve tudo e acha que é fácil, é só passar o cartão que resolve. Então, eu não sei qual é a condição de vocês, mas se vocês não tiverem uma base de educação financeira, se vocês não souberem gastar o dinheiro com inteligência, com certeza a sua bola de neve estará criada. E aí, eu vou contar para vocês, cientificamente, através de um estudo, por que é tão difícil gastar. Porque eu sei que muitos devem estar falando assim, Vanessa, eu sei, é só gastar menos do que ganha. Mas não é tão fácil assim, eu tenho certeza. Não foi fácil para mim, eu tenho certeza que não é fácil para quem está aqui assistindo. E por que isso acontece? Daniel Kahneman foi o primeiro psicólogo que estudou psicologia e economia. E ele fala muito do sistema 1 e do sistema 2. Eu não vou falar nada em termos difíceis aqui, eu vou simplificar para que a gente entenda como esses dois sistemas funcionam e por que é tão difícil gastar menos do que a gente ganha. O sistema 1 é o sistema que automatiza todos os nossos reflexos e todos os nossos movimentos. Então, eu estar aqui gesticulando com vocês, falando, olhando para o slide, quem está fazendo isso é meu sistema 1. Quem é o sistema 2? O sistema 2 é quem aprende tudo isso e delega para o sistema 1. Então, eu vou continuar aqui no exemplo do carro. Quando a gente está começando a dirigir, a gente não entende muito porque tem 3 pedais, nós só temos 2 pés. Qual é o ponto da embreagem que você coloca a primeira, que você coloca a segunda? Por que você precisa olhar no retrovisor de um lado? É terrível. Os primeiros meses para começar a dirigir são terríveis. Mas depois isso acontece de maneira natural. Hoje você entra no carro e liga o carro e você apenas sai dirigindo. Não é assim que funciona? Agora você imagine o seguinte, se o seu sistema 2 não aprendeu a gastar o seu dinheiro com inteligência, quem está gastando o seu dinheiro? As suas emoções. E o sistema 1 apenas satisfaz elas. Então funciona mais ou menos assim. Vou usar o exemplo da mulher. Nós estamos aqui na praça, eu vejo um escarpão lindo vermelho. Minhas emoções já afloram, eu já quero aquele sapato vermelho, porque ele combina com o meu vestido mais lindo que tem no meu guarda-roupa. São as minhas emoções que estão falando. E aí, as emoções falam assim, sistema 1, vamos lá, o que a gente vai fazer? O sistema 1 consulta o sistema 2. E aí, cara, compra ou não compra? Aí o sistema 2 fala assim, não sei não. Eu não aprendi isso daí não sei se ela pode ou não pode gastar. O sistema 1, querendo satisfazer suas emoções, ele simplesmente vai lá e passa o cartão em 10 vezes, suaves prestações de R$50, porque é muito mais gostoso do que pagar 500 à vista. E é exatamente assim que funciona. Ah, Vanessa, então por isso que é tão difícil parar de gastar? Sim, porque você não aprendeu, o seu sistema 2 não aprendeu a gastar o dinheiro de uma maneira inteligente. E você precisa fazer isso. E eu descobri tudo isso entre fevereiro e junho. Quando foi em julho, eu decidi que eu passaria por um processo que um cara chamado consultor financeiro poderia me ajudar. E eu fui atrás deste consultor financeiro, o Eric Silvestre, e eu faço questão de, enquanto eu puder, trazer ele nas minhas palestras, porque foi ele que me ajudou a entender como funcionava esse mundo do dinheiro. Na verdade, eu aprendi um pouquinho sobre tudo, porque eu passei por um processo de coaching. E foi neste processo que eu entendi que dinheiro sem objetivo é dinheiro perdido. Anotem essa frase. Dinheiro sem objetivo é dinheiro perdido. Se você não tiver destino para o seu dinheiro, assim que ele cai na sua conta, você pode ter certeza que você vai terminar o mês e você não vai saber aonde seu dinheiro foi gasto.
exceto as contas obrigatórias que você tem que pagar, eu tenho certeza que você acaba escolhendo ali uma conta ou outra para pagar, porque o seu dinheiro, com certeza essas contas elas foram feitas sem um objetivo pré-determinado, sem um objetivo planejado anteriormente. E é por isso que nós criamos a nossa própria bola de neve. Então é difícil gastar, por quê? Porque você não aprendeu a gastar o seu dinheiro de maneira inteligente. Quando você aprende a gastar o seu dinheiro de maneira inteligente, você dá norte, você dá objetivo para o seu dinheiro, fica muito mais fácil. É difícil? É, porque nós já temos o hábito de gastar mal. Mas se você depender ali um pouquinho do seu tempo, você vai conseguir. E foi assim, eu passei por esse processo de conta em julho. Eu estava há 10 anos endividada. Em dezembro de 2019, eu estava fazendo o meu primeiro investimento na Bolsa de Valores. Então, a Vanessa, de 10 anos endividada, em menos de um ano, saiu das dívidas e estava investindo na Bolsa de Valores. E eu continuei estudando, porque não foi só passar no processo de coaching. E durante uma live como essa, um evento como esse, em que eu estou hoje nesse palco, falando sobre dinheiro, eu comecei a olhar o comentário das pessoas e eu percebi que muitas pessoas precisavam de ajuda. E foi ali que eu descobri o meu propósito, e é por isso que eu estou no palco do Start 5 hoje. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou Vanessa Eusébio, educadora financeira, e eu estou aqui, a minha missão é te ensinar a gastar dinheiro de maneira inteligente para que você não tenha que ficar escolhendo qual conta você vai pagar no final do mês. O meu objetivo aqui é te ajudar a financiar os seus maiores sonhos. E com isso, eu criei o meu método, que foi a maneira como eu aprendi, a maneira como em 7 meses eu consegui sair daquele endividamento e começar a realizar os meus sonhos e a investir na Bolsa de Valores. E eu trouxe aqui um pouquinho, não vou me aprofundar, na verdade, o que eu me aprofundei? É o método CRER. Então, a primeira parte é a conscientização e mentalidade, que é o que nós estamos fazendo hoje. Eu te mostrar quais são os pontos em que você cria a sua própria bola de neve e por que é tão difícil parar de gastar. Depois eu tenho aqui a realidade presente e futura, que é entender como está a sua realidade financeira hoje, o que você pretende para o seu futuro, e dentro disso nós vamos criar uma estratégia. Essa estratégia vai te trazer resultados. E o que você faz com esse resultado, você dá um norte para eles. Então, eu já estou encaminhando aqui para o final da minha palestra, mas eu quero deixar 2 recados para você hoje. Eu não sei qual é a condição de cada pessoa que está nesse evento hoje, mas eu posso te dizer que você é o único responsável por sair dessa situação. Muitas vezes, nós passamos anos culpando o governo, culpando nossos pais, todos são culpados, menos você. Enquanto você não olhar para o seu interior e entender que você é o único responsável por suas escolhas e por estar onde você está, você não vai sair do lugar. Eu trouxe um texto de Gandhi aqui, que eu acho super interessante, que me tocou muito, e eu espero também que traga alguma mensagem para vocês. Tenha sempre bons pensamentos, porque seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque suas palavras se transformam em suas ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam em seu próprio destino. Eu espero ter ajudado, espero ter plantado a sementinha que faltava para você ter o ímpeto de como gastar melhor o seu dinheiro. Aqui estão os meus contatos. Me sigam lá no Instagram, que é a minha principal página de contato. E quem me mandar no direct oi, eu vim da palestra, estava no evento que você fez, eu preparei um e-book com 10 passos para que você consiga começar a se organizar na sua vida financeira. Então, aqui estão meus contatos, me mandem um oi, que eu vou mandar para vocês um PDF com esse e-book que eu preparei para vocês. Tá bom?